E que doideira, galera! O episódio 4 de Loki chegou com tudo e teve um final simplesmente chocante, hein? Afinal, o UCM foi destruído? É o fim do multiverso? O que aconteceu com a Ravonna? Aliás, que personagem louca, hein? Simplesmente uma assassina. E o Victor Timely? Ele morreu ou faz tudo parte do plano dele? Porque na verdade, segundo a teoria que nós já conversamos aqui do episódio passado, ele é na verdade aquele que permanece mais novo. Tudo o que estamos vendo faz parte de um loop. Galera, tem muita coisa boa pra gente conversar nesse vídeo aqui sobre o quarto episódio de Loki. Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd, eu sou o Saulo Ferreira e pois é, Loki fica melhor a cada episódio que passa, hein? A história tá muito boa, a trama muito bem trabalhada e esse último episódio foi de cair o queixo, hein? Eu não esperava que aquela explosão de energia lá no tear temporal ia rolar, mas rolou. E foi tudo muito bom, tem muitos detalhes nesse episódio e também muitas teorias para o que vai acontecer no final. Eu já falei aqui para vocês na análise do episódio 3 que eu acho que tudo é um grande loop e que o Victor Timely na verdade é aquele que permanece, que está controlando tudo ali em seu favor, porque ele cria a si mesmo. Inclusive a gente tem um momento que mostra que isso é possível com a questão ali do manual da AVT, né? Afinal, quem escreveu foi o Ouroboros ou foi o Victor Timely? Coisa de louco, hein? Mas antes da gente começar, não se esqueça daquele like bacana, curta o vídeo para dar uma força aqui pra gente e se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo porque nós temos muito conteúdo legal aqui e estamos semanalmente analisando os episódios de Loki, trazendo as referências, easter eggs e também as teorias, é claro, né? Se inscreva e ative o sininho de notificações e já comenta aí embaixo se você também tá curtindo a série o tanto quanto eu, quais são suas teorias, se você gostou desse episódio. Escreva aí, porque o seu comentário é muito importante e muito bem-vindo. Bom, logo no começo é revelado pra gente que o segredo que a senhorita Minutos tinha sobre aquele que permanece é que ele na verdade tinha apagado a memória da Ravonna Renslayer. E não só a dela, né? Mas de todas as variantes que trabalham na AVT. A senhorita Minutos revela isso por meio de uma gravação que ela tem e a Ravonna fica simplesmente revoltada, né? Foi a gota d'água para ela querer resolver tudo sozinha e se voltar contra aquele que permanece e inclusive a senhorita Minutos fala isso, né? Acho que a gente nunca precisou dele na verdade. Mas é muito interessante que nesse diálogo, pessoal, a gente tem pontos importantes do relacionamento dos dois, que como vocês já sabem, vem lá dos quadrinhos, né? Kang e Ravonna destinados a nunca ficarem juntos. Aqui na série ele atrai, muito porque ele não consegue dividir o poder, né? O Victor Timely ele falou isso, eu não tenho parceiros. A gente viu como ele reagiu a Ravonna falando que queria uma parceria. E aqui ficou evidenciado, né? Ele não aceita dividir o seu poder, dividir o seu comando. Embora ele tenha falado que iria fazer exatamente isso para Ravonna. E nesse momento nós também descobrimos que a Ravonna escolheu o lado do aquele que permanece. Porque existem muitas variantes. Só que ela escolheu ficar do lado dele e inclusive ele menciona, né, que ela comandou o exército. Então a gente vê que ela optou por estar do lado dele. Só que aí fica a pergunta, né? O fato das duas se rebelarem contra aquele que permanece, na verdade já não faz parte do plano dele? Será que elas não estão fazendo exatamente tudo o que ele quer? Que todas as ações delas vão funcionar justamente para acarretar a criação do aquele que permanece, a criação da AVT do jeito que ele quer? Tô falando para vocês desde a análise do episódio 3, hein? Eu acho que sim. Vemos então o Victor Timely na AVT ficando surpreso com tudo o que tá acontecendo ali, com toda a tecnologia muito diferente da sua época. E nós temos uma conversa muito importante, que é quando ele encontra o Ouroboros ou Obi. E aí nós vemos como essa questão do looping é real, porque o Victor Timely falou lá no episódio 3 que ele só tinha aprendido a desenvolver todas aquelas tecnologias por causa do manual da AVT que foi deixado para ele. Porém, o Ouroboros fala que só conseguiu escrever aquele manual porque ele aprendeu com o Victor Timely. E aí a gente tem essa grande pergunta: quem que fez primeiro? É o grande looping, né? Que eu já falei aqui pra vocês, que é a mesma temática da série Dark. Presente, passado e futuro interferem um no outro. E isso a gente viu também depois lá, quando o Loki poda a si mesmo. Mas daqui a pouco a gente fala disso. O Obi apresenta então o seu plano, com uma maquete que faz uma referência direta ao De Volta pro Futuro, quando o Dr. Brown também está explicando o seu plano. E então eles descobrem que podem utilizar o dispositivo do Victor para consertar o tear temporal. O objetivo é usar esse equipamento para que o tear temporal
possa aguentar todas as ramificações que estão surgindo, para que ele possa suportar as realidades que foram criadas e estão sendo criadas. E é muito interessante a gente pensar que talvez todas as variantes do Kang no multiverso estejam destinadas, fadadas a criar dispositivos que mexem com o tempo, que mexem com o multiverso. Porque o Victor Timely fez isso, o Kang em Homem-Formiga 3 fez isso, e o Aquele que Permanece é o chefe da AVT, Mas muito provavelmente o Victor e o Aquele que Permanece são a mesma pessoa. Então estamos falando aqui especificamente de dois. Mas se existe um concílio de Kangs, todos ali juntos, com o mesmo objetivo, é porque eles estão fadados aí, independente do universo, a mexer com o tempo, a mexer com o multiverso. A Agente B15 tenta convencer a Dox a ficar do seu lado para eles acharem um novo objetivo, uma nova maneira de trabalhar com a AVT. Que ela não precisa sair explodindo todas as linhas temporais ramificadas, que tem como controlar isso, eles precisam encontrar uma nova solução. A B15, inclusive, é incentivada por uma das juízas que mudou de ideia, A Dox parece inclinada a aceitar isso, porém, o X5, X5 ou o Brad, quando recebe a proposta da Ravonna, fica do lado dela. Porque ela prometeu, uma vida na linha do tempo, embora eu acredite que ela esteja mentindo, mas ele curtia ali ser o ator, ele estava fazendo Zaniac. E nesse momento, a essência da Ravonna é revelada, porque ela, junto com a Senhorita Minutos, mata todos os agentes da AVT naquela sala, pessoal. E a gente já viu muito bem como que aquela caixa funciona, embora essa cena não mostre, porque ia ficar muito violento, mas ela simplesmente destruiu todos eles. E isso é refletido no rosto do X5, do X5, do Brad, porque ele tá ali perturbado com o que tá acontecendo, As pessoas estão sendo espremidas, destruídas. E um ponto muito importante da gente observar é que a Senhorita Minutos está curtindo cada momento disso. Ou seja, que personagem maligna, hein? Sombria pra caramba. Esquece o Ultron. Senhorita Minutos é muito mais sinistra do que o Ultron lá em Vingadores 2. E por falar nessa desgraça, ela começa a bloquear o acesso das pessoas, Meio que hackear todo o sistema da AVT para que eles não consigam impedi-las de agir. Temos a conversa entre o Loki e a Sylvie, que é muito importante. Inclusive, o Loki faz uma menção aos eventos de Thor 1, que quando ele foi exilado para a Terra e ele voltou, o Loki achou que ele tinha se tornado fraco, mas agora ele consegue ver que na verdade ele aprendeu a mudar, quebrando totalmente aquele ciclo fatalista de que o Loki sempre vai ser a mesma pessoa, trapaceiro e tudo mais. Aqui ele entende que eles podem mudar e o mesmo pode acontecer com a AVT, ele mesmo já mudou pra caramba, Porém, mesmo com essa fala, a Sylvie ainda diz que parece que tudo que eles estão fazendo ainda soa como brincar de Deus. Ao que o Loki responde que eles são deuses, com D minúsculo. Mas enfim, você entendeu, mitologia asgardiana. O Victor Timely por algum motivo fica fascinado com a máquina de chocolate quente. Eu até achei que seria algum insight que ele teria com o desenvolvimento, com o funcionamento dessa máquina, mas nesse episódio pelo menos não ficou claro, a não ser que ele tenha um plano muito obscuro e em segredo, mas eu acho que não. O X5 chega matando um dos agentes da AVT e o caos começa a se instaurar porque o tear temporal não está resistindo a todas as ramificações, a energia temporal e as coisas começam a ficar um verdadeiro caos. E este ambiente de caos é justamente o momento em que o Loki está sendo transportado, escorregando pelo tempo que a gente viu no episódio 1. E como eu tinha falado pra vocês aqui na análise do episódio 1, eu acertei, hein? Eu acertei, o Loki podou a si mesmo, eu tinha certeza. Ele precisava se podar para se mandar de volta para o passado, para que ele estivesse ali naquele momento podando a si mesmo. É tudo um looping, muito da hora. Por isso que eu acho que no final da temporada nós vamos ver Aquele que Permanece manipulando tudo para que ele seja criado, para que a AVT seja criado. Lá no final ele falou para Sylvie, vejo você em breve. Se você me matar, uma guerra multiversal acontece e eu volto para esse mesmo lugar. No final da temporada a gente vai se deparar com essa situação, mas eu acho que o Loki, o protagonista, vai conseguir pensar em alguma coisa que vai quebrar esse looping. Por fim, o Obi consegue desativar a Senhorita Minutos e antes dela desligar totalmente, ela diz pro Victor que ele nunca será o Aquele que Permanece. Mas se a teoria que eu acredito estiver certa, de que na verdade Victor Timely é o Aquele que Permanece, a Senhorita Minutos está errada. E na verdade essa pode ser a grande motivação do Victor, Meio que uma psicologia reversa. Ela falou que eu nunca vou ser, então agora mesmo que eu vou ser. Eu vou fazer de tudo pra me tornar o líder da AVT. Aí você deve estar pensando, mas ele não morreu no final? Calma, a gente vai chegar lá. O X5 é enfeitiçado pela Sylvie e ele poda a Ravonna Renslayer. E aí o Victor consegue fugir pra ajudar o Obi, o Casey, o Loki, enfim, todo mundo a resolver a questão do tear temporal. E lá ele se voluntaria para ir colocar o dispositivo para consertar a máquina. E aí quando ele começa a andar em direção ao tear temporal, segundo o que o Obi tinha falado pro Mobius lá no primeiro episódio, ele vira espaguete, ele é desintegrado. E nós já vimos isso acontecer anteriormente
E não tô falando do Senhor Fantástico sendo assassinado pela Wanda, mas sim a própria forma como o Loki lá no episódio 1 tá sendo puxado para o passado, presente e futuro, e também o Homem-Formiga, o Scott Lang, lá em Homem-Formiga Quantumania, quando ele fica grande e ele tá muito perto daquele dispositivo de probabilidades, ele também vira espaguete, ele deixa de existir. Então essa identidade visual tá se conversando pra gente entender que no fim faz tudo parte de uma mesma coisa. E então nós vemos a energia das linhas do tempo, das ramificações se expandir e tudo simplesmente explode, pessoal. Afinal, o que aconteceu? Será que todos morreram e é o fim do UCM? Olha, tem uma teoria que eu acho que faz muito sentido, que por causa dessa explosão, todos que estavam na AVT foram lançados para as suas linhas do tempo de verdade. Lembra que todo mundo que está na AVT é variante, o próprio Mobius é um deles. E eles foram tirados das suas linhas do tempo e ao invés de serem podados, eliminados, eles foram ali colocados como funcionários, tiveram suas memórias apagadas, então pode ser que com a AVT sendo destruída, eles voltem para suas próprias linhas do tempo, para suas ramificações. O que faz a teoria do loop ter cada vez mais sentido, né? Porque aí, nesse momento, o Victor Timely, que talvez não tenha morrido, tenha sobrevivido, que na verdade quando ele vira espaguete, ele é lançado para algum outro lugar e não necessariamente ele morre, ele vai se tornar aquele que permanece e ir atrás dessas variantes e construir a AVT, um grande looping. Inclusive, se isso acontecer, galera, nós podemos finalmente ter uma cena ali do Mobius no seu jet ski, hein? Putz, será que a Marvel vai perder essa oportunidade? Podia abrir o episódio 5 já com o Mobius no seu jet ski ali, curtindo de boa, quando de repente chegam os agentes da AVT recém-formada e pegam ele, recrutam ele, enfim, apagam as memórias. Seria muito bacana de ver. E a Ravonna, que foi podada pela Sylvie, muito provavelmente está naquele limbo com a Lyoth e tudo mais. E por ela estar fora da explosão, talvez ela tenha se salvado, talvez ela não tenha voltado para sua linha do tempo original. O que abre a possibilidade para ela se voltar contra aquele que permanece quando ele chegar naquele ponto em que ele vai criar a AVT, né? É tudo muito confuso, muito louco, mas está aqui a minha análise, a minha explicação. Mas o que você achou desse episódio de Loki, hein? Escreva aí embaixo, a sua opinião é muito importante, comenta aí pra gente continuar conversando. E claro, né, diz aí o que você achou dessas teorias que eu trouxe aqui pra vocês, se você tem outras, seu comentário é muito bem-vindo. E é isso aí, pessoal, não esqueçam daquele like bacana, deixa o joinha aí pra dar uma força aqui pra gente, e desse jeito eu sei que vocês estão curtindo o conteúdo e eu vou sempre produzir mais coisas pra vocês. Temos mais 2 episódios de Loki e eu vou aqui trazer a minha análise pra vocês também, hein? Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, para de perder tempo, pra você sempre ter conteúdo aqui, não só análise do Loki, mas análise de vazamentos, de rumores, muita informação, muito conteúdo para você sempre ficar por dentro do mundo da Marvel, DC, filmes, quadrinhos. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.